Para as pessoas dizerem assim, mas isso é coisa da cabeça dos crentes, isso é coisa de... Não. Essa criação, ela foi feita, curiosamente, pelos cientistas, justamente para ter essa base, né? Sobre a proximidade do fim. Só para você ter uma ideia, eu fiz umas anotações aqui para a gente poder se familiarizar bem com isso. Só para você ter uma ideia, irmão, eles fazem um ajustamento do relógio todos os anos. Todos os anos há esse ajustamento do relógio. Até o fim do ano passado, estava em 90 segundos para meia-noite. Ou faltava 90 segundos para meia-noite. Meia-noite é o tempo que eles acham que é o tempo ápice, né? É quando tudo vai acontecer, ou seja, quando o fim acontecerá, quando haverá destruição total. Então, até o ano passado, nesse relógio, nós estávamos 90 segundos para meia-noite, ou para o fim. Há 5 meses atrás, foi feito um ajustamento desse relógio. E agora nós estamos a 89 segundos do fim. Passou semana passada. Semana passada passou de novo, não foi? Mês passado. Sim. Fantástico. É isso aí. É segundos, exatamente. São segundos. Estávamos a 90 segundos, agora estamos a 89 segundos do fim. Trazendo para o contexto do nosso texto aqui hoje, na fala do texto, a gente pode perguntar, pastor, mas o que isso tem a ver com o texto que foi lido, com aquilo que nós estamos falando hoje? Irmão, tem tudo a ver, porque olha só, o interessante dessa informação que eu passei para você é a gente levar em consideração que o que eles usam como medida para fazer esse ajustamento do relógio são as guerras que acontecem no mundo. O que mais? A inteligência artificial e o clima. O ajustamento que foi feito agora, esses dias atrás, e que foi repassado na semana passada, como foi feito aqui, falado pelos irmãos aqui, só para você ter uma ideia, esse ajustamento foi feito, sabe por causa de quê? Por causa das ameaças de armas nucleares da Rússia. Quando a Rússia começou aquela guerra com a Ucrânia, que já se estende até agora, e eles estão tentando lutar pelo Tratado de Paz, a Rússia começou a ameaçar com armas nucleares. E por que começou a haver essa ameaça? Porque quando essa guerra se estendeu, houve os outros países que são aliançados com esses países, que fazem parte ali da ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas, eles começaram a dizer, olha, vocês param de brigar ou a gente entra nesse negócio. E aí uma vez que começou esse negócio de a gente vai entrar, a gente vai brigar junto, a Rússia fez um alerta. Então esse negócio é o seguinte, se alguém entrar, a gente vai jogar bomba por aí. Irmão, se jogar uma bomba nuclear, acabou tudo. Olha só como o negócio é sério. Mas não para por aí, tá? Isso aqui é um dos fatores, mas tem mais fatores aqui. Qual é o próximo? Os conflitos entre outras regiões do mundo, como no Oriente Médio. Vocês viram até alguns dias atrás a briga que estava tendo entre Israel e Irã. Sim ou não? E o negócio foi tão sério, irmão, que as ameaças ainda estão influindo. Houve alguns dias atrás aí, a gente estava acompanhando, vamos dizer assim, que um termo de tratado de paz, né? Colocar um aspas aí, né? Que até o Trump teve que entrar no meio lá, o presidente dos Estados Unidos, aquela coisa toda, e fazer essa intervenção, esse intercâmbio. Ele intercalou isso aí, fez esse intercâmbio entre eles. Na verdade não foi nem ele, foi o genro dele. O genro dele que é o cara da fala, né? Que é o cara da oratória, que é o representante, que é um cara bom de articulação. Isso te lembra alguma coisa? Quando a gente fala pessoas boas de articulações, ou de articulação, automaticamente a gente aponta para o anticristo, porque ele será alguém bom de articulação, de argumentação, bom de conversa, bom de lábia. Então eu não estou dizendo que o genro do Trump é o anticristo, tá, gente? Mas eu estou dizendo que o genro, que ele é um homem bom de articulações e que por sua vez o anticristo também será, né? Então olha só, está tendo esses conflitos, né? Mas não para por aí também não. Tem a questão das aplicações militares de inteligência artificial. Eu não sei se você tem acompanhado, mas o Elon Musk, ele tem investido bilhões de dólares para a criação de humanoides. O que é um humanoide, pastor? É um robô que age ou que se comporta como um humano. E eles usarão isso futuramente, talvez no futuro próximo, Deus ajude que seja um futuro longo,
eles usarão esse mecanismo militar nas guerras. Como é que você vai vencer um robô na guerra, irmão? Fala para mim. Fala para mim, irmão, como é que você vai conseguir? Entendeu? Então tudo isso está acontecendo agora, debaixo do nosso nariz. Agora está acontecendo no mundo. Agora está acontecendo no mundo. Tá? E daí, tá visível para que todos possam ver. E fora isso, nós temos também as mudanças climáticas, que estava loucura, irmão. Sim ou não? Estava loucura. Estava loucura acontecendo no mundo. Então eles usaram esse cenário mundial, esse cenário global. Então eles fazem esses ajustamentos de relógio, desse relógio aqui, e todo mundo aponta para ele quando eles vão fazer esse ajustamento, porque aqui não é qualquer cientista não, irmão. Aqui são cientistas do mundo, os mais respeitados, unidos, para chegar a essa conclusão aqui. Então não é ideia de uma pessoa individual, não é o pensamento de um individualista, não, é um conjunto de pessoas que representam o mundo, que trazem esse diagnóstico final. Então eles, baseados nesse cenário aqui de guerras, de rumores de guerras, desses acontecimentos atuais, essas mudanças de clima, vulcões acontecendo, terremotos acontecendo em proporções maiores. Alguém vai dizer, não, mas sempre teve na humanidade, mas com essas proporções que está havendo hoje, por favor, a sobrinha da minha esposa nasceu ontem, ela teve que tomar uma vacina hoje contra a broncolite, R$3.000 a vacina, irmão. R$3.000 a vacina. Jesus amado, irmão. Imagine o pobre que não consegue pagar. Ele morre na fila do SUS, R$3.000. Ainda perguntei para minha esposa, falei, mas o convênio deles não banca. Falou, não banca, vai ter que tirar do bolso. R$3.000 a vacina, E a broncolite está por aí, sim ou não? Tacando todo mundo, está por aí, principalmente os bebês recém-nascidos. Ou seja, o alvo maior são os recém-nascidos. Irmão, isso está dizendo alguma coisa para a gente, sim ou não? Isso está dizendo alguma coisa para a gente. Não é possível que a gente não consiga enxergar essas coisas. Não é possível que a gente não consiga ver essas coisas, irmão. Não é possível. Não é possível que a igreja, quando eu falo igreja, eu falo de uma forma geral, Não falo igreja local, eu falo de uma forma geral. Não é possível que a igreja não fale sobre isso. Você não vê esse tipo de assunto sendo abordado, irmão, porque parece que não interessa. Parece que não interessa. Parece que não interessa. Ou seja, um assunto tão relevante como esse, de tão grande importância para agora, e parece que não está tudo certo, está tudo bem. Vida que segue, Deus é com a gente, mas a palavra se cumpre. Deus estando com a gente ou não, a palavra se cumpre, sim ou não? A palavra vai se cumprir na vida do pecador, vai se cumprir na vida do justo, sim ou não? O arrebatamento vai acontecer, a gente querendo ou não, sim ou não? O fim virá, a gente querendo ou não, sim ou não? Não adianta, irmão. Então, irmãos, tudo isso está acontecendo agora. Outro cenário aqui importante. O mundo também está prestes a enfrentar um colapso econômico mundial sem precedentes. Sem precedentes. As pessoas que são especialistas nesta área, eles dizem, o mundo está para enfrentar um colapso, entrar num colapso econômico mundial sem precedentes. Ou seja, não tem uma previsão de melhora. Deixa eu te dar um índice aqui assustador. Aqui no nosso país, no Brasil, por exemplo, nós temos o déficit fiscal que já chega em trilhões. Pastor, o que é um déficit fiscal? É quando o governo gasta muito mais daquilo que entra. Então, quando você gasta mais, irmão, do que você recebe, qual é a tendência disso, irmão? É você se enrolar todo, se não. É você se embaraçar todo, irmão. Só para você ter uma ideia, o Brasil hoje é o país mais endividado da América Latina. Ele está no topo. Ele deve mais que a Argentina, que está próximo da gente aqui, O Brasil, o nosso país, toda a nossa nação. Ele é o país que mais deve, é o país mais endividado. Ele deve mais que a Argentina, mais que a Índia, mais que o Egito, que a África do Sul, que a Colômbia, que a Nigéria e outros países. Agora, qual é o problema disso, pastor? O problema é que quando você começa a dever, você começa a pegar emprestado e não paga, porque assim, como é que funciona a questão da inflação?
Quando você não tem dinheiro, você pega emprestado. Os países têm esse acordo. Então, os países subdesenvolvidos, de primeiro mundo, eles vão emprestando dinheiro para esses países mais pobres. Só que quando você não paga, irmão, você gera inimizade. Imagina que você toda hora vem na minha porta pedir dinheiro e eu naquela confiança não te empresto. Não deu para te pagar agora, mas puxa, me empresta mais 50 aí, depois eu te dou. Aí você não paga, irmão. Querendo ou não, você vai ficar chateado, sim ou não? Não, meu, o cara só pede e não paga. E aí o que você vai fazer? Você vai deixar de emprestar. Não vou emprestar mais não, porque você não está pagando. E aí o que acontece? Nós temos dois problemas aqui, governamental. Primeiro problema é que você não tem mais de onde tirar, porque não tem ninguém para te emprestar. E você tem o segundo problema, que é o de arrumar a casa. Por quê? Porque você tem uma dívida a pagar. E aí o que acontece? O que eles fazem? Que é o que está acontecendo aí, é só assistir televisão. Eles começam a cortar gasto. Por quê? Primeiro, para você organizar a casa, você precisa cortar gasto. E aí quem sofre com isso é o pobre. Porque os benefícios que o governo dá, ele começa a cortar. Aí talvez eu e você não tenha benefícios, mas irmão, mais do que a metade da população vive disso. Bolsa Família e outras coisas mais. É claro que infelizmente tem os seus espertinhos por aí que se aproveitam disso, se acomodam, mas não é forma geral. Existem inúmeras famílias que sobrevivem por causa disso. Não tem uma outra fonte de renda. Então automaticamente quando isso é tirado deles, e eles não têm de onde tirar, o que acontece? Eles morrem. Porque se a guerra não te matar, quem te matará é a fome. Olha a estratégia diabólica, irmão. Então eles começam a cortar benefícios. Aí você ouve aí, por exemplo, o nosso querido, não vou falar nome não, porque posso ser prejudicado, isso aí vai pro meu YouTube. Mas escuta, gente, vamos vigiar nessa parte. Mas aí você vê os nossos governantes, o negócio está sério agora, tem que tomar cuidado. Os nossos governantes, irmão, chega lá com aquela boa oratória, fala, não, a gente precisa fazer um ajustamento aqui, aí vai ter um corte aqui, um corte ali, mas não corta dele, só corta do meio inteiro, só corta do pobre. Sempre vai para a conta do pobre. Aí começam os gastos. Gastos esse, ou seja, a gente tem que pagar uma conta que não foi a gente que fez. Olha que loucura, irmão. Aí começa por aí. Como se não fosse suficiente, nós temos o que é chamado de Selic. Isso é uma taxa anual, a taxa de juros anual, que é colocada, né? Como é que funciona isso aqui? É uma taxa básica de juros. Juros da economia, que é definida pelo Banco Central e serve para controlar a inflação. Aí quando você ouve lá o governante falar assim, não, nós estamos fazendo um negócio aí para controlar a inflação, quando falou inflação, irmão, você já pode saber, a taxa vai aumentar de juros e quem vai pagar a conta é eu e você. Porque quando a pessoa chega lá com a mercadoria lá nos portos, essa mercadoria vai para as empresas. Então a empresa compra por um valor lá, ou seja, o agricultor, vou usar aqueles que trabalham com agricultura, o agricultor vende a semente para a empresa por um valor. Aí a empresa compra por um valor, mas ela vai ter que repassar para a empresa, para o mercado, para outro valor. Quando chega para mim e para você, meu irmão do céu, nós estamos falando na segunda-feira aqui, que estavam pagando no café, vou usar o exemplo do pilão, R$25 até 15 dias atrás, hoje já está 32 de novo no mercado. Já foi para 41? Tá vendo aí? Tu tá vendo aí? Isso aqui é quando aumenta a taxa do Selic, filho. Porque existe que quer controlar a inflação, aí você tem que pagar a conta. Só que a gente olha para isso aqui, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, rapaz? Pelo amor de Deus. Você vai comprar um quilo de carne, com R$60, R$70 um quilo de carne. Você tem que esperar um dia de promoção para poder comprar. E isso porque eu estou falando de mim, de você, que às vezes temos uma renda, e a pergunta é, e quem não tem? Como é que fica? Não come, irmão. Você está entendendo? Irmãos, nós somos o país no mundo que mais paga a taxa de juros. No mundo. Você pode fazer uma pesquisa rápida. No mundo é o país que mais paga a taxa de juros. Você vai na bomba de combustível e misericórdia, sangue de Jesus, irmão. Dá vontade de deixar o carro na garagem, porque não dá. Essa não é. E os irmãos que trabalham aí na rua, o Diego então, misericórdia, trabalha na rua, né? Meu Deus, um carro para lá e para cá, chega no final do dia, vai colocar na caneta, meu Deus, o que eu ganhei aqui, Jesus? O que eu ganhei? Tem que olhar as moedas, tem que contar as moedas. O que eu ganhei, Jesus, no dia? Porque metade você pagou de juros, pagou de impostos para o governo.
Tudo isso está acontecendo agora debaixo dos nossos olhos. Debaixo dos nossos olhos. Agora, sabe o que a turma faz? Para a gente não se revoltar, e é claro, na questão do crente, a gente não vai para as ruas. Mas sabe o que o pessoal faz para entreter a gente? Aí vem o carnaval. Carnaval passou aí, sim ou não? E aí vamos botar o povo para ficar pulando na rua. Aí a galera vai pular na rua. E a taxa entrando. Ô, glória! E as coisas aumentando. E o povo tudo animado pulando lá na festa. Depois a conta vem, bonito. Depois a conta vem. Está entendendo, irmão? Aí eles distraem a gente. Agora está tendo aí a Copa de Clubes. Está tendo a Copa de Clubes Mundial aí. Aí o povo está tudo dia aí na tela. Dia aí na tela. Vamos entreter o povo. Vamos entreter os botes. Vamos entreter o gado. Não pode não, desculpa. Vamos entreter os gatos. Vamos entreter o povo. Porque a gente entretendo o povo, a gente distrai eles. E está tudo bem, a vida continua. Tudo isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Só que está tudo escrito na Bíblia aí. Está tudo escrito aí. Está tudo escrito aí. Tudo escrito aí. Irmãos, eu vou falar agora um pouquinho de forma específica sobre alguns sinais que são também alguns sinais que estão acontecendo hoje, que são evidentes. Põe para mim o versículo 4. Isso. Mateus 24, 4. Eu vou ler o 4 e o 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a... Esse texto aqui fala sobre a apostasia espiritual. Sobre a apostasia espiritual. Quando a gente vai em 1 Timóteo 4, versículo 1, 1 Timóteo 4, 1, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse a mesma coisa. Olha o que ele diz aqui, ó. 1 Timóteo 4, mas o Espírito, e perceba que está em E maiúsculo, quando você vê na Bíblia E maiúsculo, é o Espírito Santo. Não é o Espírito dele não, tá? Porque nós somos tricotônicos, espiritual e corpo. É o Espírito Santo falando. É Deus falando através dele. Expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns dando ouvidos ao que, irmão? A espíritos enganadores. Está assim, ó. Está assim, espírito enganador por aí. Está assim, ó, um enxame. Eu vou dar uma estatística para você daqui a pouco aqui, ó, do mapa religioso mundial. Ó. E doutrinas de... O que é doutrina, pastor? É ensinamento. Então tem um monte de ensinamento diabólico por aí prevalecendo e crescendo cada dia mais. Escuta isso aqui, ó. No mapa da religião global surgem 5 novas religiões por dia. Por dia. Isso aqui é assustador, irmão. Por dia no mundo nasce 5 novas religiões. No mundo. Nós temos também religião milenares, que se afastaram da verdade. São tudo religião que está aparecendo por aí. O que é religião milenar, pastor? São religiões que apontam para o fim, mas com verdades invertidas. É tipo o que a serpente fez com Eva, né? Deus não disse para você não comer das duas frutas, não. Ele disse que a gente não pode comer desse fruto aqui, porque no dia que a gente comer desse fruto, a gente vai morrer. Ela disse: não, é que Deus sabe que você não vai morrer. É que Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser como ele. Ou seja, o diabo distorceu a verdade. E é o que acontece hoje. A gente vê verdades sendo apresentadas distorcidas. Parece verdade, mas não é. Não é. Há uma distorção. Está entendendo, irmão? É o que está aparecendo por aí hoje. Seita surgindo com suas doutrinas e ensinamento, fugindo completamente ou parcialmente da verdade. Esse panorama do crescimento dessas falsas doutrinas, desses falsos profetas, desses falsos mestres, desses falsos cristos, dessas falsas igrejas, desses falsos crentes, é um sinal eloquente da volta de Jesus. Jesus falou que haveria isso aí. O crescimento disso aí. Jesus falou que haveria isso aí. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, principalmente na geração que a gente vive hoje, porque as pessoas se impressionam muito com milagres, sim ou não? Sim ou não? Quem é que não se impressiona? Claro que eu fico impressionado também quando eu vejo milagre, pelo amor de Deus. A Bíblia, ela indica quando um profeta é verdadeiro. Deus falou para Jeremias: quando a pessoa falar uma profecia, como é que você saberá que a profecia é de Deus ou não? Ela precisa se cumprir, sim ou não? Mas esse não é o único indicador de que aquele profeta é de Deus. Não é o único indicador. O problema é que essa geração de hoje
Eles vão seguindo as pessoas porque vê um monte de sinal, mas esse não é o único indicador. Coloca para mim Deuteronômio 13 aqui, ó. Eu gosto muito desse texto, irmão. Eu gosto demais desse texto. Deuteronômio 13 primeiro. Falsos profetas. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio. Ó, 2. E suceder o tal sinal ou prodígio, ou seja, aconteceu. Rapaz, o homem é de Deus mesmo. Hã? É de Deus, aquela mulher revelou tudo, acertou na mosca. Rapaz, é de Deus mesmo. Agora, olha o outro índice aqui, ó. Olha o outro sinal aqui que você tem que observar, ó. Dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos. Versículo 3. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. O que Deus está ensinando para a gente aqui? Ele está ensinando que o sinal, o prodígio ou o cumprimento da profecia não é a única coisa que você tem que observar. Você precisa observar qual é a doutrina desse profeta. O que esse profeta ensina? Qual é o ensinamento dessa igreja? Ela é bíblica? Ou o povo só vive de sinal, de milagre? Irmão, por isso que é importante conhecer a Bíblia. Que tem um monte de gente de boca aberta aí, não, aquela igreja é de Deus, porque tem milagre lá. Mas é só isso que tem? Porque Jesus falou de falsos mestres, falsos profetas que fariam sinais, prodígios e maravilhas. Então não é só sinal, irmão. É a doutrina. Essa igreja é bíblica. Nós vemos hoje aí, irmãos, existem igrejas inclusivas. Vem como tem, vem como está e permanece de qualquer jeito. Porque Jesus te ama. Peraí, como assim? Está bagunçado, irmão? A Bíblia diz que o Senhor espera que nós nos tornamos novas, criar. Pelo amor de Deus, tem que nascer de novo, rapaz. Aleluia. Tem que nascer de novo, irmão. Olha, é bagunçado assim agora, ó. É o céu é para qualquer um, é de qualquer jeito. Não, nunca foi. Tem que haver transformação, gente. Mas existe um monte de igreja aí evangélica. Se intitulam evangélica. Não estou dizendo o nome não, vou até olhar para a câmera. Não estou dizendo o nome não. Não venha tacar não. Tem um monte delas por aí. Não, vem por aí. Jesus te ama. Jesus te ama? Aqui, ó, tem que pregar a palavra. O que é pecado é pecado. Tem que mudar, irmão. Pelo amor de Deus, está assim, ó. Espíritos enganadores. Doutrinas de demônios. Então a multidão está indo atrás. Ah, meu Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas qual é a palavra que essa pessoa ensina lá? Qual é a doutrina dessa igreja? Não tem doutrina? Não tem ensinamento? Tem fundamento bíblico? Não tem novo nascimento? Não tem conversão? Não tem purificação? Não tem santificação? Pode viver de qualquer jeito? O importante é ser feliz. Oh, meu Deus. O importante é ser feliz, irmão. Oh, Jesus amado. Né? Jesus disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida, acha lá. Jesus disse que todo aquele que quer vir após ele faz o quê? Tem que renunciar. Mas não, a igreja está ensinando. Tem nada não. Jesus te ama assim. Não é evangelho, igreja. Não é bíblico isso, gente. Evangelho é renúncia, evangelho é sacrifício, evangelho é morte da carne. Puxa, por favor. Então a pessoa está lá fazendo sinais. Irmão. Mas pastor, é possível, pastor, a pessoa está em pecado e Jesus usando. A Bíblia diz em Mateus 7, 21, irmão. Naquele dia muitos me dirão o quê? Coloca no texto aqui, filho, por favor. Mateus 7, 21, acho que precisa no 24, mas lembra do 21. Nem todo que me disse Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos o demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Versículo 23. E então lhes direi abertamente, Jesus nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a língua e... Ou você fez tudo isso aí, você teve bons resultados mesmo, você curou, você libertou, aquela coisa toda, porque tudo acontece no nome de Jesus, irmão. Não se iluda. Ah, pastor, mas eu aprendi que não é assim não, que Deus... Irmão, não se engane, irmão, está na Bíblia, não para de conversa. Dons são irrevogáveis. Coloca isso na sua cabeça, dons são irrevogáveis. Sansão se deitava com a prostituta num dia e no outro dia ele matava os filisteus. Olha a história desse homem, gente.
cara se deitava com uma prostituta num dia, no outro dia ele arrancou os portões de Gaza e levou 70 quilômetros nas costas. Não passou a madrugada orando, Elisângela, ele passou a madrugada na cama com a prostituta. E no outro dia ele venceu o inimigo, irmão, por favor. Está na Bíblia, gente, é só ler. Mas a gente não quer, muita gente não quer saber disso, quer saber do sinal. A gente fica impressionado com o sinal. Meu Deus, é de Deus, para com isso. Qual é a doutrina dessa igreja? Qual é o ensinamento desse povo? É bíblico. É forte, né, irmão? Até assusta, meu Deus. Diga glória a Deus, para me continuar, que eu fiquei até com medo agora. Fiquei com medo agora. Irmão, vamos tomar cuidado. São sinais. Jesus disse, olha, esses sinais vão acontecer nos últimos tempos. Está acontecendo, não está? À torta e à direita, irmão. Irmão, quem diria? Nós que somos mais antigos aqui, acho que é a única aqueles caras que dizem que é novo. Mas dos demais aqui, nós temos não só tempo de cristianismo, mas também conhecemos o cristianismo há muito tempo. Irmão, a gente vê coisas hoje em dia que a gente não via 20 anos atrás, por favor. A gente vê igrejas hoje, irmão, fazendo coisas que a gente não via de jeito nenhum acontecer há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Irmão, você não via acontecendo. Escândalos terríveis que nós estamos vendo hoje, de pastores, pastoras, líderes. Você via isso aí há 20 anos atrás? Era muito difícil, com muita exceção. Aí tem gente que fala, não, essas coisas aconteceram, não tinha internet. Não é verdade, irmão, isso é os sinais do tempo. Tem nada a ver com a internet. Tem a ver que naquela época o povo era mais temeroso, sim ou não? O povo temia mais a Deus. Hoje em dia, com essa proliferação do pecado, está tudo aí, uma banda voou, está nem aí para nada. Ô, irmão, coisa não tem nada a ver com a outra. Tem nada a ver com a outra, rapaz. Negócio de internet. Que isso? O negócio é sério, irmão. Então vamos lá. Segundo sinal. Versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10. Eu vou pular para o 9 e 10 porque o versículos 6 e 7 e 8 ele fala sobre guerras. E nós acabamos de fazer um apontamento aqui, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e odiarão. Está acontecendo, não está? Está acontecendo, não está? Irmão, do século I até o século 300 aproximadamente, a gente sabe pela história que houve mártires, né? E a gente às vezes olha para esse cenário e muitos irmãos, por não ter conhecimento, acham que isso aconteceu lá, irmão, no século XX agora. Século XX agora, só você estudar isso, pesquisar. No século XX, agora anterior ao que nós estamos vivendo, no século XX, o número de pessoas que foram mortas por mártires foi muito maior do que do século I até o século 300. O número foi muito maior. E foi agora, no nosso século anterior aqui. Morto por quem, pastor? Morto por causa do quê? Por causa do nazismo, por causa do fascismo, por causa do comunismo e de religiões radicais. Irmãos, é porque até agora, Deus tem impedido o comunismo entrar no Brasil. Porque se entrar, irmão, tem de crente que vai desviar, porque não vai aguentar a pressão, não vai aguentar. É porque o comunismo não entrou aqui ainda. Na Coreia do Norte, é proibido você ter uma Bíblia. Nas escolas, as crianças são ensinadas a denunciar o pai se tiver uma Bíblia dentro de casa. Elas são ensinadas. Tem pais que são presos e mortos porque o filho chega para o governo, para o professor e fala assim, meu pai tem uma Bíblia no quarto. O filho, uma criança às vezes, na inocência, né? Mas ela é induzida a isso desde pequena, eles são ensinados a ser traidores. Desde novinho, desde pequenininho, ensinado a trair a fé. Ó, se você vê seu pai uma Bíblia na sua casa lá, avisa pra gente. Aí a criança inocente chega lá para o professor, professora, meu pai tem uma Bíblia na gaveta, eu vi, debaixo do colchão. Quando pensa que não, chegou lá. Aí descobriu que tem, pronto, é crime de Estado, irmão. Você é preso ou é morto, na hora. Não tem argumento. Tem nem negócio de negar fé, porque é crime. Não se trata nem de negociação, não se trata nem de negociação. Ou nega a fé, não, você vai morrer, é crime. Isso está acontecendo agora, irmão, no mundo. Países comunistas. Então, irmãos, é porque, como é algo, escute o que eu vou dizer para você, como é algo que não é muito relevante para o mundo, então ele não fala muito sobre isso. Não é relevante para o mundo falar sobre morte de cristão, pelo contrário, eles vibram, né?
Fechou mais uma igreja. O povo, oh, maravilha. O povo no mundo, irmão. O que tem de gente feliz aí quando um pastor morre, uma pastora, um missionário, um apóstolo, uma bispa, quando serve uma serva de Deus, quando uma igreja fecha. Tem gente que vibra. Vibra. Nós estamos vivendo isso agora. Você vai na Praça da Sé pregar, irmão, você tem que tomar cuidado agora lá. Há 20 anos atrás, você ia na Praça da Sé pregar, irmão, você fazia culto de libertação na Praça da Sé. Diferente daquele calçadão daquela igreja católica da Praça da Sé, aquela bonitona, né? Grandona zona, tem um calçadão enorme, não tem? Ali os irmãos faziam culto de libertação. Vai lá fazer hoje. Vai lá falar contra o homossexualismo, você vê o que acontece com você? Você cai no pau, irmão. Matam você lá e o povo não está nem aí. Se Deus não tiver misericórdia, está acontecendo agora. Direitos mesmo só funcionam para eles. Não funciona para eles. A gente vê isso todo dia na televisão, gente. Está escancarado diante dos nossos olhos. Se isso não for sinal, é o que, gente? Por favor. O que é se não for sinais? Está acontecendo isso agora. Versículo 12. Estou quase chegando lá, no final. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. Escuta aqui, no mundo de hoje temos a ditadura do relativismo. Significa isso, pastor? Aonde não há apenas uma tolerância do erro, mas uma promoção dele. Coloca para mim aqui Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 32. Ou seja, hoje em dia não há só a manifestação do erro, mas há uma promoção do erro. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que há, ou seja, promovem isso. Nós estamos vivendo isso agora. Por se multiplicar a iniquidade está aí, está multiplicada aí. Está multiplicada aí. As pessoas praticam o erro e promovem eles. Existem emissoras de televisão aí, o que está aí promovendo, elas promovem o erro. Nas suas novelas, nos seus reality shows, elas promovem o erro. Colocam lá quem pratica, e aí, através da prática da pessoa, ela vai promovendo o erro. Ela vai promovendo o erro. E aí tem crente que fica assistindo, ai que lindo, que bonitinho, pelo amor de Deus, não é possível um negócio desse. Não faz sentido na minha cabeça. Porque a pessoa que está lá no mundo, você ainda até releva. Não, a pessoa não tem compreensão de Deus, não tem compreensão da palavra, não tem compreensão da verdade, não tem compreensão da... Mas o crente, irmão, que está na igreja, que eu não sei quem esteja ouvindo a palavra, mas o crente que está na igreja, irmão, que tem a Bíblia em casa, a pessoa está lá no erro, que a Bíblia chama de erro, e o crente está lá. Tem crente que até chora na cena. Não faz sentido para mim, irmão. Tem crente que até olha e chora na cena, irmão. Tem um crente que chora. O erro promovendo. Aí os erros vão entrando dentro da casa das pessoas e as pessoas achando natural. Não, está tudo certo. Não está tudo certo, não. Está aí, ó. É a multiplicação do pecado. Praticam. É feio o negócio, né, irmão? Praticam o pecado e promovem o pecado. Está tudo certo. Está tudo bem. Na cabeça deles está tudo bem. Irmãos, olha só. Nós vivemos em uma sociedade que não tolera absolutos, que não aceita regras. Hoje em dia você vai discutir com a pessoa também, tá bom? Então vamos perseverar com Jesus até o final, tá? Então esse é o cenário que a gente acredita, tá bom? Que a gente entende dessa forma. E para fechar, irmãos, diante de todo esse cenário, o que fazer? Eu fecho aqui agora. Que a gente expôs todo esse cenário de guerra, esse cenário de destruição, esse cenário de apostasia, de oposição, esse cenário de falsos mestres, falsos profetas. Pastor, mediante a esse cenário, o que eu preciso fazer? Primeiro conselho, vigie. Vigiar. Primeiro conselho para mim e para você nessa noite é vigie. A Bíblia diz em Apocalipse 3:11, Jesus dizendo assim, coloca para mim que eu quero ler com vocês aqui, que é bem bonita essa frase. Ó, Apocalipse 3:11. Isso aqui é para mim e para vocês hoje. Eis que venho sem, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua. A única forma de guardar é vigiando. Então a palavra é vigiar. Vigia, querido. Vigia, querido. As coisas vão piorar. Tem gente prometendo que vai melhorar, mas eu acho difícil, porque o cenário aqui, as dores de parto aumentam, não diminui, ela aumenta, né?
Na proporção que vai nascer, ela aumenta mais, ela não diminui, ela aumenta, né? Então ela vai aumentar. A pressão vai aumentar, até que ele venha. Então vigia com a tua vida, com o teu caminho. E a segunda questão é, purifique-se, que é uma adaptação ao que está em Apocalipse 22:11. Por favor, 22:11. Quem é injusto, eu falei de purificação, mas fazendo uma adaptação é isso aí, ó. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. Você que é injusto, irmão, continua sendo. Você é sujo, quer continuar se sujando, então se lasque. Ninguém pode fazer nada. Às vezes eu sou duro, né, irmão, nas minhas palavras, né? Eu pego o controle, eu tenho que controlar isso aí, eu pego o controle, eu fico emocionado. E quem é justo, o quê? Se justifique mais. Se justifique mais ainda. E quem é santo, seja o quê? Santificado mais ainda. Ou seja, você tem que permanecer. Então, 2 conselhos de Deus para mim e para você dentro desse cenário que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, vigie. E segundo, irmão, continue sendo justo, continue sendo santo, continue sendo puro, continue sendo verdadeiro, continue sendo reto, continue sendo sincero. Você continue fazendo a sua parte. Ponto final. Amém? Se Jesus voltar hoje, você sobe. Se você morrer com Jesus hoje, o seu lugar está garantido. É só isso que importa, mais nada. Amém, irmãos? Nós vamos terminar aqui, tá bom? Acredito que vocês já entenderam sobre essa questão. Então fica aí no seu coração essa palavra, tá bom? Outro dia eu dou continuidade, né? Que eu li até o versículo 15, mas tinha muitas outras coisas a ser faladas ali no período de grande tribulação e tal, mas depois a gente fala sobre isso. Poderemos até argumentar sobre o pré-tribulacionismo, médio-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Isso é muito bom para a gente também. Depois eu posso falar sobre a questão dos 1000 anos, como é que vai ficar o mundo, quem é que vai governar com Cristo, de que forma será esse governo, haverá salvação nesse período, quem vai ser salvo, de que forma vai ser salvo, tudo isso é interessante. Depois eu vou fazer um estudo para a gente falar sobre isso também, tá bom? Sem mais se ponham de pé. Deus abençoe pela vida dos irmãos, Deus abençoe a Anainha por ter cooperado conosco esta noite, tá bom? Muito obrigado pela vida de vocês. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite, Senhor, por esta oportunidade rica de estarmos aqui, Senhor, aprendendo a Tua Palavra. Senhor, os sinais estão aí. O Senhor falou que haveria os sinais, eles estão aí, Senhor, acontecendo cada dia mais e cada dia mais aumentando, cada dia mais crescendo, e nós olhamos para esses sinais, Senhor, porque esses sinais dizem que era o princípio das dores, era o começo, Senhor, era o prelúdio da Tua volta. E nós estamos crendo que o Senhor está mais próximo hoje do que esteve ontem, e estará mais próximo amanhã do que está sendo hoje. Deus, guarda a nossa vida, nos ajude a vigiar, Senhor, nos ajude a permanecer na verdade, no caminho, Senhor. Nos ajuda a permanecer, Senhor Deus e Pai, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, sem olhar para trás, sem olhar para as dores, para as feridas, sem olhar para os medos, porque há um galardão reservado para cada um de nós, e nós não queremos perder aquilo que já alcançamos através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Despede-nos com paz, dá-nos uma semana de vitória, nós te pedimos e agradecemos no nome bom do Senhor Jesus. Amém. Estende as mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado. Deus abençoe e vão na paz.